Pronto, meus amados, agora né? Então, o que acontece? Nós estamos estudando a hermenêutica, nós vimos então que há regras, e essas regras, elas precisam ser seguidas passo a passo, como diz os preletores mais sofisticados, step by step, né? Então tem que ser assim, uma coisa depois da outra. Mas assim, perguntem, façam os questionamentos, tá bom? Vou fazer uma pequena recapitulação, até mesmo para os irmãos relembrarem, e aí a gente vai dar essa continuidade dessas regras que a gente vai passar, mais hora pegando regra e pegando o texto e aplicando, né, para que vocês possam perceber que, aleluia, perceber que de fato é aplicável, não é aquela teoria assim distante, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente aqui já sabe, né, que hermenêutica então é o termo que quer dizer explicar, tá certo? Explanar. Hermenêutica e exegese. A exegese então é um campo da hermenêutica, né? A hermenêutica seria como um livro de receita, com regras como fazer o bolo. Então isso é hermenêutica, é abrangente. A exegese é a preparação do bolo, ou seja, a exegese é uma ferramenta da hermenêutica, tá bom? Então ela se preocupa em de fato extrair dos originais, dar recursos para que a gente entenda a interpretação, né? E a exposição seria a entrega do bolo, ou seja, a exposição da palavra, mas só após uma boa hermenêutica a gente expõe a palavra. Então a palavra exegese significa tirar o significado do texto bíblico, e é contrária à exegese, que é impor significado ao texto bíblico, que a gente faz isso demais, ou interpretação de um texto atribuindo ideias do próprio leitor. Então isso aqui é o exemplo, né? Exegese, que é o correto, extrai da Bíblia para a compreensão. Exegese é onde eu tiro do meu imaginário, da minha mente, onde tem diversas informações, pressupostos, e coloco, e a gente não tem direito de fazer isso, irmãos, tá certo? Não temos direito, mas isso é o que a gente faz quase que frequentemente. A gente está aqui para corrigir isso, para descobrir o sentido do texto e o significado. Então a gente viu lá o texto que foi do capítulo 16 de Atos, verso 27 ao 24. Aqui a gente já percebeu que nós precisamos pegar toda a perícope. O que é a perícope? É o texto onde ele começa e onde ele acaba. Então é um recorte, né? É o perímetro que a gente pega, todo o perímetro do texto. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que saber o trecho que a gente está lendo, onde ele começa e onde ele acaba, tá bom? Eu passei para vocês Romanos sem capítulo e versículo? Não passei? Então foi uma falha minha. No intervalo agora, rapidinho, eu vou passar para vocês. Vocês vão... Essa será aí a tarefa de casa, tá bom? Tarefa de casa. Final de semana eu sei que vocês não fazem lição de casa nem nada. Então de segunda para lá vocês têm para ler o livro de Romanos. Sem capítulo e sem versículo. Uma cartinha básica. É carta, né? Uma carta. Então ninguém colocava capítulo, versículo e título em carta. Lembra quando escrevia uma carta? Naquele tempo, essa geração aqui não. Quer dizer, alguns. Mas a outra geração sabe que é escrever carta, né? Lá para a manhinha, para o Nordeste e tal, aquela coisa. E ninguém colocava esse negócio. Então, capítulo, versículo, título, subtítulo, isso vieram posteriormente. Não fazem parte dos originais e muitas vezes isso atrapalha na compreensão porque quebra, corta, né? Interrompe a fala, a escrita no caso, o argumento do autor. Não sei se eu dei exemplo para vocês de Romanos, capítulo de número 7, onde Paulo está escrevendo, e aí no verso 24 ele chega a uma conclusão que é assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Verso 25, então ele dá o brado de esperança, esperançoso, né? Diz, mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Aí que a gente entende, acabou a conversa aí, porque já aparece o capítulo 8, verso 1, né? Mas não, é só nós continuarmos a leitura. Inclusive eu sugiro vocês abrirem a Bíblia, ligarem a Bíblia, acessar a Bíblia, alguma coisa assim, se conectar com a Bíblia. E a nossa fonte principal são os textos bíblicos. Então nós vamos ler Bíblia, deixa aberto a Bíblia. Eu sugiro que vocês façam isso até em pregações, onde muitas vezes o pregador ele vai citando o texto bíblico. Vamos ver se o texto bíblico está lá contextualizado, né, com o que ele está falando, ou se ele pensou e deu um significado que não tem nada a ver, que nós vimos também essa questão, né, essa possibilidade, se faz demais isso. Então, capítulo 7 de Romanos, verso 24, porque ele argumenta no capítulo 7 todo sobre a questão do seu tempo que ele vivia sem a revelação do Evangelho. Ele vivia
Paulo, né? O apóstolo Paulo, tentando agradar a Deus através da lei, dos esforços. E ele ficou desesperado, porque ele disse, olha, o bem que há em mim, quando eu quero fazer o bem, aliás, o mal está em mim. Então ele fez toda essa avaliação da vida dele, tentando agradar a Deus por meio da religião, que é impossível, não tem como. Nós precisamos da graça salvadora, do auxílio do Espírito Santo e da regeneração da nossa vida para fazermos a vontade de Deus, tá bom? Não tem como. Religiosamente falando, dá para ser melhorado como um ser humano, mas transformado não. Transformado é só o Evangelho, só Deus mesmo que faz esses negócios, né? Transforma as pessoas. Verso 24, então ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Verso 25, ele diz, graças a Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Se eu fosse continuar, vocês vão perceber que ele está continuando a fala. Ele não parou no verso 25. Ele continua, inclusive todo o capítulo 8 também continua. Ele falando sobre esse processo a respeito do conflito carne, espírito, velha natureza, nova natureza, o velho homem inclinado para desobedecer a Deus, o novo homem faz a vontade de Deus. Só vocês lerem o capítulo 7 e 8 junto, vocês vão perceber que é uma fala só, né? Essa argumentação não é interrompida. Então esses capítulos, versículos, às vezes nos atrapalham, às vezes ajuda, porque a gente identifica lá um bloco, tem um títulozinho e nos ajuda então nessa, até ajuda, por exemplo, no capítulo 5 de Efésios, que nós falamos na aula passada também, ele tem essa interrupção no verso 22, não é? Verso 21, verso 22 tem um títulozinho lá, deveres domésticos e tal. Ele vai falar da submissão, e até falei da submissão, os vão ficar meio alvoroçados, né? A questão que o homem também é submisso à mulher, e a mulher é submissa ao homem, e os patrões aos empregados, os empregados aos patrões, os pais aos filhos, os filhos aos pais. Há uma submissão mútua aí, e o texto vai dizer isso. Mas qual é o problema? O problema é isso, que no verso 22 do capítulo 5 começa um bloco. No capítulo 6 dá a entender que também é outro assunto, e não é. Se nós pegarmos desde o verso 17 do capítulo 5 até o capítulo 6, verso 9, é uma fala só. Vocês percebem como às vezes atrapalha essas divisões? Então a gente precisa prestar atenção nisso aí, tá bom? Então a gente sempre pega aqui o bloco todo, né? Falamos que o texto aqui é descritivo, não é uma promessa, a gente vai depois ver mais para frente. Como vamos tratar textos? Tem texto literal, simbólico, figurado. Existem profecias, nós vamos ver como que a gente lida com as profecias. Tem textos dúbios, que a gente chama de uma profecia dupla, né? Histórica e futura, escatológica. Então tudo isso a gente vai precisar estar entendendo aí, tá bom? As palavras assim parecem que é um negócio do outro mundo, mas é coisa simplesinha, tá? E aí nós vimos sobre a gramática, não vimos, irmãos? Lemos lá? Sim. Os pontos, a pontuação faz toda a diferença? Sim. Quando a gente tira uma vírgula, acrescenta uma vírgula, onde não tem, isso pode, não alterando a frase, inclusive, não mudando palavras. Mas só o fato de nós tirarmos a pontuação, é possível dar um significado diferente. Então a gente precisa, no mínimo, entender o básico da língua portuguesa, né? Eu queria passar o videozinho que a irmã Fabiana, inclusive, citou. Parece que vai dar porque está sem monitor ali, né? Ou não é nem por isso não. Parece que não foi compatível o arquivo que eu trouxe com a entrada que tem ali. Mas eu já vou adiantando, eu jogo o link lá no grupo também, se vocês me lembrarem. O condicional é essa, se vocês me lembrarem, tá certo? Então o que acontece? Já vou adiantando, passou no Fantástico há anos atrás, que o negócio faz bastante tempo, na época que eu assisti o Fantástico, mas eu sei que você não assiste, eu vi lá no vídeo. Não, mas eu assistia. E também não estou falando nada, né? Quem quiser assistir, que assista, ué. Mas eu acho que fantástico é Deus. E aí, o pastor, um suposto pastor, tá lá, pedreiro, pastor, não tem nada a ver que o pastor não pode ser pedreiro, não é essa a questão. Mas colocaram lá na reportagem. Então ele pegou Oséias, vamos pegar o texto de Oséias, capítulo de número 6. Conheço bem essa história. Conhece, meu irmão? É? Muito tempo. Não é capítulo 6 não, desculpa. O capítulo 3, não é? Não leiam não, só me escutem, achem aí o capítulo 3, mas não leiam. Então a reportagem vai mostrando porque esse pastor mantinha relação sexual com uma irmã lá. E a irmã era casada, né? Ele era casado, a irmã também. E o marido aceitou isso de boa, por quê? Porque ele inclusive pegou na Bíblia e disse que era uma ordem de Deus para ter relação com aquela irmã. E ele leu para o repórter assim, ó, o capítulo 3, verso 1. E o Senhor me disse,
vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uvas. Então ele falou, ó, Deus disse para pegar então a mulher amada do meu amigo e adulterar com ela. Vai e adultera com a mulher. Aí o repórter olhou assim e tal, e disse assim, mas vem cá, não tem um acento aqui agudo? Não é adúltera? Não é adultera, é adúltera. Ele meio sem jeito, disse assim, é bom você ter falado isso aqui e tal. Quer dizer, irmão, se enrolou todo, né? Lógico que tem a safadeza do cidadão, não é só questão de hermenêutica. Mas percebe como ele pegou um texto bíblico e para os ignorantes, ele convenceu que estava escrito que era para adulterar, né? Então, um acento, adúltero e adultera, tem a diferença. Então é lógico que assim, a gente coloca isso é um escândalo, é algo absurdo, mas a gente já percebe como que é possível, né? Você está pegando o texto bíblico e distorcendo ele, dando a ele um significado que não tem nada a ver. Aí vem um pastor no final da reportagem, se não me falha a memória, o pastor Batista, e ele então pega e vai explicando a questão inclusive teológica. E o que ele faz? Ele faz aquilo que é recomendado na hermenêutica. Opa, se existe aqui um mandamento, uma recomendação, um ensinamento, é bem possível, e tem de fato em outra parte da Bíblia, algum outro trecho, tá certo? Confirmando aquela doutrina. E não pode ter nenhum outro trecho da Bíblia, nada que ensine o contrário, porque a Bíblia não se contradiz doutrinariamente em ensino nenhum, irmãos. Então, por exemplo, nós sabemos que o adultério é pecado, não é isso? Só o cobiçar já é pecado, nem a questão do ato mesmo. Então a Bíblia já reprova, então é impossível uma interpretação dessa nesse texto, porque em outra parte ou em outras partes da Bíblia existe lá um ensinamento que é pecado aquele comportamento. Então percebe que a gente precisa conhecer inclusive toda a Bíblia, não que ela ensina no todo, e não só no micro, sim no macro. Então é por isso que é sempre muito arriscado você interpretar qualquer texto da Bíblia isoladamente. É necessário nós recorrermos quando há, e geralmente há, outras partes da Bíblia que vão falar sobre aquele assunto. Tá certo, irmãos? Então é assim que a gente faz quando vai fundamentar a doutrina. Então a gente faz perguntas, né? Vimos a gramática, a gente faz as perguntas, depois de todas essas perguntas respondidas, e aí assim a gente declara algo a respeito da palavra de Deus, né? Que gostam aí os profetas de dizer assim diz o Senhor. Um risco. Isso aqui eu não quero falar, isso aqui é a história que vocês já ouviram, não é preciso falar, mas aqui a gente viu que o rapaz, ele, entre aspas, conhecia a Bíblia, porque citou versículo atrás de versículo, né? Um atrás do outro, mas não quer dizer nada. A gente viu aqui que é possível pegar textos da Bíblia isoladamente para você comprovar algo que você está afirmando, ou seja, é pecado jogar bola. Ó, isso vou te provar na Bíblia. E ele pegou textos bíblicos, não foi? Ó? Aqui, ó, João 21,6, Mateus 7,5, Lucas 18,6. Mas esses versículos isolados, eles foram usados como pretexto. E tem mais um ainda, fora esse aí. Tem outro ainda. Jesus fala em parábola. Isso, também tem essa aí. Parábola. Exato, é a parábola, né? Se não ler direito, é isso aí mesmo. Nós vimos então, só estou fazendo a recapitulação, tá? Nós vimos então o texto isolado também de Filipenses 4,13, né? Quando é usado de uma maneira errônea para afirmar aquilo que a Bíblia no todo não fala, ou melhor, nem no todo, no texto não fala. Ele vai falar sobre escassez e abundância. Então foi aí que nós paramos, e nós vamos continuar daqui. Ó. Vamos pegar o texto bíblico, porque aqui eu quero destacar sobre esse nome aqui, Herodes, que na verdade não é nome. Vou chamar essa curiosidade para vocês aqui, a discussão, porque muitas vezes nós lemos, alguém um pouco mais atencioso, de repente lê lá, né? Herodes o Grande, né? Lá em Mateus capítulo 2, verso 1 e 2. Vai ler sobre ele aqui, Herodes o Grande. Mas depois vai achar, mais para frente, Mateus 2, 22, outro Herodes, chamado Arquelau. Depois Mateus 14 e outras referências paralelas, Herodes Antipas. Lá em Marcos, Herodes Filipe. Lá em Atos, Herodes Agripa. No 12 o Agripa 1 e no 20 o Agripa 2. O Agripa 2 está aqui, ó, que é no 25. Então aqui o Herodes Agripa 1 e Agripa 2. Tá certo? Então Herodes aqui a gente percebe que não é nome próprio, é título. Por que é importante a gente saber isso?
que a gente vê aqui o camarada? Depois a gente vê aqui que mais pra frente que ele morreu. Aí aparece outro, e outro, e outro. Fala, ressuscitou? Não, ele não ressuscitou. E aí nós entendemos, isso aqui é Herodes o Grande, o pai, que foi quem perseguiu Jesus quando nasceu. Mandou matar os meninos lá de 2 anos para baixo. E aí vem os seus filhos, aquele lá, o Antipas e Filipe. Tá certo? Lá em Atos aparece outro Herodes, que não é nem esse, muito menos esse, que é quem manda matar Pedro. Mas lá no capítulo 25, o outro Herodes aparece, mas não é o mesmo. Sim. César é título, Faraó é título, Abimeleque é título, Ficol é título, tudo isso aparece na Bíblia. Quando a gente lá em Gênesis também, Abimeleque com Ficol. Aí depois mais para frente, Abimeleque e Ficol, mas não é a mesma pessoa. Fala, nossa, mas que coincidência, os dois não são as mesmas pessoas e aparecem juntos? É porque Abimeleque era um título do rei e Ficol era um título do general do rei. Então sempre vai aparecer os dois juntos. Então César não é. César teve o Herodes, Augusto César, César Domiciano, o mais conhecido é o Augusto e o Nero, né? Mas tem outros Césares. Então o César é um imperador, é um título de imperador. Então percebe que tem alguns detalhes assim que vão nos esclarecer quando a gente está... Irmãos, toda informação ela é útil, ela é importante, umas mais, outras menos, mas todas são. Seria como hoje, governador, presidente, coisa do gênero. Sim. É que como aparece Herodes, a gente acha que é nome, né? Mas não é nome, né? Então isso é importante quando a gente vai ler, porque fica uma confusão, fica uma aparente contradição. Como que lá atrás ele morreu e agora ele aparece aqui nesse cenário, né? Então se a gente não tem essa informação básica, aí fica essa confusão na mente. Então a gente vai ver inclusive aparentes contradições que nós resolvemos fácil. Várias passagens da Bíblia que aparentemente são difíceis, elas têm uma solução fácil quando nós temos a informação correta. Tá certo? A gente vai ver daqui a pouco isso aí. Então bora lá. Olha só que coisa interessante. Como os antigos entendiam o mundo, irmãos. Que ele era assim, ó. É assim que eles entendiam, os antigos. Tá certo? Josué capítulo 10, verso 12. Vamos ler o texto? Josué 10, 12. Depois a gente volta para cá e eu vou explicando para vocês aí. Ele mostra que a terra não é redonda. Aonde? Aonde mostra que é redonda? Josué? Não, pelo contrário. É lá mesmo que mostra que não era redonda. Não. Ele achava que era mais ou menos, era aqui, ó. A visão deles é isso aqui, um semicírculo. Josué capítulo 10, verso 12, onde Josué, ele ora a Deus e ele diz, ó lua, tu te detém aí em Gibeon e tu sol, detente em Gibeon e tu lua no vale de Ajalon. E o sol e a lua pararam aquele dia, até que eles ganhassem a batalha. Não é isso que está escrito? Então o sol e a lua pararam. A minha pergunta para vocês, amados, que já passaram pelo menos para o Fundamental 1, né? Fizeram aí pelo menos o primário, até quinta, sexta série. Vocês, nem assim que define mais hoje, né? Mas vocês aprenderam que existe algo chamado rotação, né? Que é a Terra girando em torno do seu eixo imaginário, e a translação, que é a Terra girando então em torno do Sol. Então nós aprendemos que o Sol está paradinho lá, não é? Parado. Não sei como que é que ele se sustenta parado aí. Quer dizer, a Bíblia até diz como que é. É Deus que faz isso. E aí, aqui está escrito então que o Sol e a Lua pararam. Mas a gente sabe hoje, pela ciência, que o Sol e a Lua não são eles que giram em torno da Terra. Falar, então a Bíblia está se contradizendo? A Bíblia está errada? Não. A Bíblia ela não foi escrita em uma linguagem científica. Ela foi escrita numa linguagem que nós chamamos de fenomenológica. O que quer dizer isso? As pessoas escreviam por aquilo que elas observavam. Então elas olhavam assim, 6 da manhã mais ou menos, irmãos. Lá no leste, lado esquerdo, o sol aparecia, né? E aí ele ia fazendo esse movimento aqui, ó. Meio-dia aqui em cima. Aí depois, 6 da tarde, sumia lá no horizonte e aparecia a lua. Então qual que é a ideia na observação? É que o Sol e a Lua estão girando em torno da Terra. Isso não é óbvio? Para quem observa, eu estou falando. Sem o conhecimento que nós temos. Eu estou falando para a pessoa que olha, a pessoa que vê. Não é isso que ela vai concluir? O Sol e a Lua pararam, porque o Sol e a Lua que giram em torno da Terra.
Só para a gente perceber que a Bíblia foi escrita, então, em limitações do seu tempo. Isso quer dizer que ela está errada? Não quer dizer que está errada. Quer dizer que ela foi escrita por pessoas que tinham suas limitações sobre um monte de informações. Como a Bíblia não tem propósito de nos ensinar a respeito de ciência, astrologia ou astronomia, melhor dizendo, e essas coisas, não tem problema nenhum, irmãos. E até mesmo quem quer contestar a Bíblia, os ateus e alguns cientistas, querem contestar por isso, é simples, a gente deve perguntar para eles o seguinte: mas vocês até hoje não usam esse termo, o sol nasce, não é o termo que se usa, inclusive até na ciência mesmo? O sol nasce às 6 da manhã, o sol nasceu, mas isso literalmente pode ser tomado como verdade? Não. O que é isso? Uma figura de linguagem. E aí nós vamos aprender, inclusive, essa questão de figura de linguagem. A forma que se fala, não é para ser considerada literalmente, e sim figuradamente, que é o que a Bíblia tem as suas linguagens, simbólica, figurada e literal. Nós precisamos buscar todas as vezes que há literalidade na Bíblia, interpretada assim, como está escrito. Literal como está escrito é daquele jeito. Figurado não. Aí tem uma representação. Simbólico é um símbolo que representa alguma coisa, não é exatamente daquela forma que é escrita, tá certo? Há um símbolo ali por trás. Calma que tudo isso a gente vai detalhar ainda. Mas só para a gente voltar aqui, então eles entendiam assim, a Terra era de fato um plano e era um semicírculo. E aí o Sol fazia esse movimento, vinha de lá para cá, fazia isso. Então a ideia deles era isso aqui, E está escrito, dá ordem ao Sol e ele não nasce. O que sela as estrelas, João 9,7. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, Isaías 40:22. O sol nasce, o sol se põe e corre. Então a ideia era essa. O sol nascia aqui e ele fazia assim, de novo, de novo. Certo, irmão? Eu ainda vou mostrar outra figura que vocês vão ver como que eles acreditavam que isso aqui era sustentável. E aqui, outros textos, Grossas nuvens o encobrem de modo que não pode ver. Ele passeia em volta da abóbada do céu. A abóbada é isso aqui, Isso aqui é chamado de abóbada. Abóbada celestial. A abóbada palatina é o céu da boca, que é esse semicírculo, tá? Então a gente percebe aqui, marca um limite circular sobre a superfície das águas. Então a ideia é que eles tinham o seguinte: como aqui tinha um abismo, então as águas vinham aqui, se Deus não refreasse essas águas, elas iam cair no abismo. Só que está escrito aqui que Deus então fazia isso aqui, colocava aqui um limite nas águas, certo? Para que as águas não transpassassem. Então existe assim um entendimento das pessoas a respeito da natureza e uma série de coisas. E esse entendimento, então, principalmente no Antigo Testamento, é limitado. Os homens, eles foram entendendo, inclusive, não só a criação de Deus, mas o próprio Deus na sua revelação gradual. Deus foi se revelando aos poucos, paulatinamente, degrau a degrau, tá certo? Aos pouquinhos. É por isso que o Antigo Testamento, a revelação é parcial, a revelação é limitada. O Novo Testamento, sim, vem nos trazendo a perfeita vontade de Deus, quem Deus é no seu caráter, e Jesus é a maior expressão que existe de Deus. Quer conhecer Deus de fato, a Trindade? Então Jesus é aquele que veio e mostrou seu rosto, literalmente. Não perguntaram para Jesus, no capítulo 14 de João, Evangelho de João capítulo 14, os discípulos fizeram um pedido básico, assim, uma oração básica mesmo, básica, coisa basiquinha mesmo, ponto zero. Senhor, a gente só quer ver Deus, mais nada, mostra-nos. Uma coisa, básica. A gente quer ver Deus, a face de Deus. Só isso nos basta. Aí Jesus responde, mas acho que foi até para Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês não me conhecem, porque quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus, não estou falando esteticamente, tá certo? Estou falando da natureza, do caráter, das virtudes. É disso. Não é que Jesus, não é que Deus, a aparência dele é de um palestino, de um judeu, com, sei lá, seus 1,60 m talvez, narigudo, cabeludo e com pele escura, que é mais ou menos o perfil de Jesus. Esse Jesusinho que é pintado aí nos quadros, olho azul, aquela coisa toda, isso é europeu, não tem nada a ver com a possibilidade que Jesus de fato era, tá certo? Então Jesus ele era totalmente diferente disso aí, esteticamente. Como a Bíblia não dá atenção nenhuma, isso é problema nosso, coisa de racismo,
xenofobia, isso é problema moderno, tá certo? A Bíblia não se preocupa, a Bíblia trata isso como uma pura ignorância, não dá atenção, né? Então, tem pecado que a Bíblia nem lista. Então, tudo bem, amados? Olha aqui, ó. Eles acreditavam então que havia colunas para sustentar a terra, certo? Em todos os textos bíblicos, tá? E é relatado isso, né? As colunas que Deus firmou para sustentar a terra. Então essa é a ideia que eles tinham. E havia um grande abismo aqui, fora de tudo isso. Depois eu passo o slide para vocês vão ter aí todas essas informações aí, tá bom? Eles entendiam isso aqui, ó. Existia, são as camadas, né? O céu dos céus. Tem o céu dos céus. O céu que eles chamavam de firmamento, que nós chamamos hoje das galáxias, né? Não, como que é que diz? O espaço sideral, né? Eles então aqui dividiam em céu aéreo, que são as nuvens, essa atmosfera que nós enxergamos. No original, na língua grega, vai estar então a palavra Uranos, Mesoranos e Hiporanos, né? Então, Uranos, que é essa atmosfera que a gente vê. Mesoranos, meio do céu. Eles acreditavam que tinham 3 céus. E de fato a Bíblia ensina isso. Que é esse primeiro céu, onde nós enxergamos, que é a atmosfera. O segundo céu, que é chamado de firmamento, que é o espaço. E o terceiro céu, que é a habitação de Deus. Tá certo? Então a Bíblia ela traz aí também nessa compreensão. Então eles acreditavam que tinha lá. Jerusalém estava no centro da terra, e de fato é mesmo. Ezequiel 2, capítulo 5, verso 5, está escrito isso. E o mapa mundi também comprova. Você não conhecer a Bíblia, é só ver o mapa mundi que está lá mesmo. A terra aqui, né? No centro, existiam as colunas, e aqui embaixo havia o quê? O inferno. Então a ideia, e até hoje, o que a gente fala? O inferno é lá embaixo, né? O que diz? Nossa, e agora? É Provérbios 6, 24, será? Provérbios 6, 24 vai dizer que o caminho da vida é para cima, em contraposição com o inferno que está para baixo. Não é? Nossa, me fugiu da mente agora, hein? Quem lembrar desse texto aí, é alguma coisa 24, é de Provérbios. Nossa. Bom, depois se eu lembrar, eu passo para vocês, tá? Mas tem esse texto aí, que diz, quem tem chave bíblica no celular aí já pode estar procurando, né? O texto é esse mesmo, não fugiu aqui da mente, do versículo bíblico, mas o versículo é exatamente esse, tá bom? Que para cima fica, então, o céu, né? E para baixo, tá, capítulo de número 15, verso 24, Provérbios 15, 24. Como é bom ter Bíblia que a gente manuseia ela, né? É aquela que é costumeira, aquela de estimação nossa. Porque eu vejo irmãos com a Bíblia, tem até um ourinho do lado assim, douradinho, novinha. Você vai folhear assim, as folhas são grudadas. É evidência que ele não folheia aquela Bíblia. Se tem outra que folheia e lê, que bom, né? Aquela é só para pousar mesmo para as fotos, as coisas, então não tem problema, não é? Essa aqui eu manuseio já há uns 16, 17 anos. Então eu estou familiarizado com ela, às vezes me escapa da mente assim, 17 anos. 4/2 de 2001. Para André, com muito amor e carinho, te amo. Flávia, sua noiva, foi ela que me deu. Né? Eu não tinha nem nascido ainda. Ô louco! Você está me expondo aqui como velho, então. Precisar. É mesmo, Thaís. Se você está velho, eu sou o quê? Pré-histórico? Não, você, assim, eu não digo que você participou do dilúvio, mas pisou na lama, né? E o dilúvio deixou. Que coisa, irmão, você vê só? Então, isso facilita quando a gente tem familiaridade com a Bíblia, né? Então eu incentivo vocês a terem uma Bíblia que vocês de fato consultam mais, mas tenha quantas vocês puderem para pesquisa e estudo, tá bom? Então vamos lá, capítulo 15 de Provérbios, verso 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então essa é a ideia que até hoje se tem, né? O céu fica para cima e o inferno fica para baixo. Mas é lógico que isso é uma linguagem também que é imperfeita, mesmo porque nós não estamos falando de locais geográficos. Quando a gente está falando de mundo espiritual, seja de inferno, ou seja, de céu, nós não estamos falando de geografia, tá certo? Nós estamos falando de realidades existenciais. Então, não cabe essa questão de colocar geograficamente, mas é entendido, né, por conta de uma série de construção cultural e tudo mais.
Então aqui tem mais uma imagem para mostrar como eles acreditavam, né? Todos os textos bíblicos que vão então falar isso aí, sobre as bases, ó. É assim que eles entendiam o mundo. Mas vamos lá para um exercício que eu quero fazer com vocês de interpretação. Quando a gente lê um texto bíblico, um versículo que seja, não tem problema. Nem sempre tem problema pegar um versículo. Se a gente fizer isso, menos mal. Porque quando a gente pega um versículo e lê, nós precisamos atentar, irmãos, para cada palavra, se possível. Tá certo? Tentando entender cada expressão, para que a gente chegue num todo. Então, por exemplo, se eu pego lá o texto de Gálatas 1:8, mas ainda que nós, o mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ah, tá. Então, o que Paulo está dizendo? É que cortou aqui, né? Ele, Paulo ou qualquer outro apóstolo, no caso, nós. Ele está dizendo. Não só ele, Paulo, ele está declarando, qualquer de nós apóstolos, tá certo? Se pregar aí, ou mesmo anjo, né? Aí anjo, ele está falando tanto de Satanás, né, que é um anjo também, que arrastou a terça parte dos anjos do céu. Então esse anjo que ele se refere é Satanás, porque nenhum anjo de Deus poderá fazer isso, mas Satanás sim. Segundo aos Coríntios capítulo 11, o que está escrito a respeito desse ser? Que ele pode se transfigurar em ministro de justiça, em anjo de luz, não é? Então ele também pode pregar a palavra, inclusive usar pessoas, supostos pregadores, ensinadores, inclusive de teologia, por que não? Né? Expositores da palavra para ensinar heresias. O que mais tem por aí, irmãos? É o que mais a gente encontra. São gente que são usada pelo diabo para disseminar falsos ensinos, para afastar as pessoas de Deus. Nosso Brasil é fértil nisso. Aliás, tudo que planta aqui dá, inclusive heresia, né? Inclusive, e dá demais. Aqui é um campo assim fértil demais. Então eu estava falando a respeito disso, tá? Um anjo, Satanás, vindo do céu, nos prega o evangelho que vá além, quando opiniões humanas recebem mais valor do que o que Deus disse. Aqui que mora o perigo, irmãos. Aqui que mora o perigo. Paulo está dizendo, cuidado, porque o evangelho que vá além do que nós temos pregado, isso são opiniões humanas. E a gente tem que ter muito cuidado para que a nossa fé não se apoie em fulano, beltrano ou cicrano. Pode ser o pastor, pode ser o professor, pode ser o suposto profeta, pode ser quem for. Todos nós precisamos passar pelo crivo do ensinamento bíblico, tá certo? Mesmo porque todos nós não somos absolutos no que falamos. A Bíblia é absoluta, mas ela pode se relativizar em mim, porque sou limitado, falho. Ainda que bem intencionado, eu posso errar na interpretação bíblica. Ainda que bem intencionado. Tem gente que é sincera quando vai pregar a Bíblia. E, inclusive, são sinceramente enganadas, né? Estão sinceramente equivocadas no que falam. Falam com toda a honestidade naquilo que entendem, mas nem sempre o que entendem é de fato o que Deus está dizendo. Tudo bem, amados? Então vamos lá. Do que temos pregado, né? Aquele que ensinar a Bíblia de forma alterada, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então é algo muito sério mesmo pregar aí aquilo que Deus não disse para pregar. Ele fala de anátema, olha só, no grego a palavra indica uma pessoa excluída do favor divino, entrega à destruição. Então anátema aí seria uma pessoa maldita de Deus. Percebe como dá para a gente estar fazendo assim uma dissecação? Acho que a palavra é essa mesmo, né? Secar, né? Eu lembrei da autópsia que se faz no sapo. Aonde? Não sabe. O sapo? Não era bem descretimento, mas tudo bem. Tá bom, amados? Vamos fazer mais um pequeno exercício aqui, ó. Então vamos para Gálatas de novo, no capítulo 3, verso 24. Assim, a lei, que lei que Paulo está se referindo? A lei moral, os 10 mandamentos, né, de Êxodo capítulo 20, escrito pelo dedo de Deus. Então é essa lei aqui que ele está dizendo. A lei foi o nosso tutor. O que é um tutor? Dependendo da versão que vocês têm, a Almeida Revista Corrigida, por exemplo, vai estar aio. Aí você lê lá, o nosso aio. Que palavra é essa? O que significa isso, irmãos? E a gente vai fazendo o exercício de procurar os significados das palavras. Tá certo? Foi o que a gente falou na semana passada? O que é um aio? Né? Professor, ensinador, educador. É? O que os irmãos acham? É isso? Jefferson também?
Tem versões diferentes aí na Bíblia de vocês? Não tem que adivinhar pelo contexto, a gente precisa saber. Tá, Aio também, hein? Aio, tutor. Ah, tá. Tutor, aio. Instrutor também, dependendo, né? Professor de criança. Tá a explicação ali em cima. Então a gente vai entendendo o que é o aio. Mas o que é o aio mesmo daquela época, naquela cultura? Eu nem vou falar, não vou explicar. Mas percebe como tem algo a mais ainda que a gente pode ir cavando para compreender toda essa mensagem que Paulo está tentando passar e a força da mensagem que tem quando a gente entende toda a mentalidade que havia na época. Percebe, amados, a importância de nós sabermos, termos essas informações, elas vão enriquecendo, na verdade, a nossa compreensão a respeito do texto bíblico. Então, quanto mais material, mais informação correta nós tivermos, mais a gente se aproxima da compreensão do que o autor teve, quando escreveu aquilo, o que ele intencionava que a outra pessoa ia entender. Tá certo? Então, esse exercício que a gente faz. Então, o tutor até Cristo, para que fôssemos justificados. O que é justificado? Ninguém será justificado diante dele por obras da lei, é o que Paulo está dizendo. Perceba que ele pega aqui um texto, que está dentro do seu contexto. O 24, isso aqui é antes, que vai falar sobre a justificação. A justificação é recebida pela fé, provida pela graça e confirmada pela obediência. O que é justificação? A doutrina da justificação. A importância de nós sabermos as doutrinas fundamentais da Bíblia para a gente compreender o todo. Então, bora lá. A última coisa, pela fé. Fé é estar plenamente convicto que Jesus pode cumprir o que prometeu. Aí vem um texto aqui. A justificação é fruto da confiança na justiça de Cristo, não na nossa. Então, isso tudo aqui, Paulo está trazendo nessa frase aqui, toda essa ideia e muito mais ainda, que a gente nem... Eu só pontuei aqui para a gente ter uma noção de que no texto lido existe conceitos por trás. Tá certo, irmão? Então, bora de novo. Biblicamente, calma. Houve tarde de manhã, o primeiro dia. Biblicamente, o novo dia se inicia logo após o pôr do sol. Gênesis 5, quando a gente lê lá, que o primeiro dia houve tarde e manhã, primeiro dia. Olha que coisa interessante. Por que o dia começa na tarde e na manhã? Até hoje, o judeu, quando a gente lê textos, principalmente dos evangelhos, por exemplo, existem essas aparentes contradições, a gente chama de paradoxo, né? Que não é contradição, mas é aparente. Onde, de repente, um evangelista, não me lembro exatamente qual é, se foi Marcos ou Mateus, mas um escreve, acho que foi Mateus fala para os judeus, né? Então Mateus vai falar que Jesus foi crucificado na hora nona, se eu não estou enganado. Marcos ou Lucas escreveu para os gregos, então a mentalidade é outra. Ele vai dizer que Jesus foi crucificado na hora terceira. Fala, então tem alguém aqui que está errado no relógio, né? O relógio de alguém está errado. Não, é porque o que um tem de referência é diferente do outro. Qual que é a nossa referência quando o dia começa, amados? Meia-noite, 0 hora, né? Então, 9 horas da manhã, quem tem referência que começa 0 hora, que hora é? Nona. Agora, para quem tem a referência que o dia começa às 6 da manhã, que hora é 9 horas da manhã? Terceira. Hora terceira. Então, os dois estão certos. Só que eles estão se referenciando com referências diferentes. Porque eles estão escrevendo para público diferente. Quando Mateus escreve, eles são para os judeus, a cultura judaica. Tanto é que ele traz informações a respeito de Jesus, que é a genealogia que é fundamental para os judeus saber de tudo aquilo. Já Lucas vai escrever para os gregos que não interessa para o grego nada de genealogia de Jesus, que veio de Abraão, que veio de Adão, que é descendente de Davi. Isso para eles não tem significado. E aí o Lucas então vai escrever com categorias que os gregos compreendam. Estão entendendo, amado? Né? Que essas coisas de fato vão fazer diferença quando a gente lê a Bíblia. A gente vai ver aqui que tem texto que a gente fala, nossa, mas um está falando o contrário do outro, então alguém está errado? Não, são essas informações que a gente tem. E aí a gente vai solucionando. Então, tarde e manhã. João 11:9, Jesus se refere a essa parte do dia. Não são 12 horas do dia, ou seja, da manhã. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Essa manhã que Jesus se refere é a parte do dia, que começa para os judeus. Tem divisões, né?
tem divisões. Então o judeu divide assim. Bom, o dia ele começa de fato às 6 da tarde. Então 6 da tarde já conta outro dia. Tá certo? Tanto é que diz que Jesus ele foi crucificado, ele ficou 3 dias, depois de 3 dias ele ressuscitou, mas não foram 3 dias, não foram 72 horas. Jesus foi crucificado, vocês lembram mais ou menos que hora? Morto, desculpa, crucificado não, morto. Crucificado foi às 9 da manhã que eu falei, hora terceira, hora nona, dependendo do evangelho. A hora sexta teve trevas sobre toda a terra, ao meio-dia. A hora nona, na contagem do judeu, ele expirou, entregou o seu espírito, 3 da tarde, não é? Inclusive, Jesus estava ali cumprindo toda a lei judaica, que havia 3 sacrifícios diários, 6 da manhã, 12 ao meio-dia e 3 da tarde. Então Jesus estava cumprindo e satisfazendo toda a justiça de Deus, se sacrificando e tudo que a lei exigia, ele estava cumprindo ali, passando então todo esse período de sacrifício, tá certo? 9 da manhã, desculpa, na hora nona, no caso 3 da tarde, Jesus, então ele entrega o seu espírito. Mais 3 horas então do dia, o dia acabou, não é isso? Já é outro dia, que é o sábado, que lembra que não puderam fazer algumas coisas porque era sábado e tal, mas aí sepultaram ele. Passa então no domingo de manhã, ele ressuscita, mas isso não vai dar 72 horas nunca, mas na contagem dos judeus sim, porque eles consideram que se o dia começou, então um dia acabou. Então se Jesus morreu à 9ª hora da sexta, então Jesus morreu na sexta. Jesus passou o sábado todo sepultado também, segundo dia, e ressuscitou de manhãzinha no domingo. Se o dia começou, é um dia completo. Então para eles é considerado 3 dias, mas não foi. Percebe, amados, como tem algumas complicações, né? Então bora lá. O primeiro dia, na Bíblia sempre estiver acompanhado de um numeral, o seu significado é um dia literal de 24 horas. Então o autor aqui, ele comenta que esse primeiro dia de fato foi de 24 horas. A pergunta que alguns fazem isso, André, esses dias lá em Gênesis, que é escrito lá, são dias de 24 horas? O entendimento é que sim, tem gente que não concorda, mas o entendimento é que foram de 24 horas. Então Deus de fato, ele criou tudo que a gente conhece, ele Deus conhece ainda, em 6 dias de fato, de 24 horas. Tá certo? Se os crentes pentecostais estivessem vindo, falava glória a Deus. 6 dias criar tudo isso, aqui não chegaram ainda. Faltaram, né? Porque não faltaram foram os pentecostais. Então vamos lá, irmão. Olha só. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 20, verso 29? Por gentileza, abra o texto. Mateus 20 e verso 29.